Começando agora o nosso primeiro podcast, Fica Crente com Casal Missionário. Então vem com a gente no Glória e no Aleluia. Era para ele estar do lado de cá, mas ele tá lá do outro lado porque ele vai ser o nosso primeiro entrevistado, Pastor Sérgio Lima. Fala conosco, pastor. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui para ser entrevistado pela missionária Raquel. Primeiro podcast, espero que seja o primeiro de muitos. Estamos aqui para poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, do que Deus tem feito por nós, das bênçãos de Deus, e estamos aqui para isso. É isso aí, roda a vinheta! Pastor, e aí? Tá sendo bem servido aqui no nosso podcast? É que tô. Deram um café, mas já acabou faz tempo. A xícara tá vazia, que isso aqui é só pra... Mas tá bom, né? A gente tem que dar glória a Deus por tudo. E o Senhor vai nos abençoando. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Tô bem. Precisava disso. Pastor, vai, continua. Diz pra galera aí, o senhor é natural aqui do estado de São Paulo? Não, eu sou do estado nasci no estado do Pernambuco, numa cidade por nome de Goiânia, que essa cidade ela já faz divisa com a Paraíba, né? Então eu nasci nessa cidade, uma cidade, não sei quantos habitantes existem nessa cidade. Eu cheguei a conhecer essa cidade, eu tinha 17 anos de idade, mas lembro poucas coisas dessa cidade. Lembro de uma feira que tinha lá, e eu fui na feira de Goiânia. E lá eu encontrei na feira tudo que eu não queria naquele momento. Tava com fome, e aí eu encontrei lá enxada para vender, machado, esmeril, lima. Tinha tanta coisa, menos alguma coisa para comer. Não sei se continua assim, não sei se eu cheguei no lugar certo, no ambiente certo, mas foi uma banca na rua que eu encontrei e falaram que era feira. Talvez eu tenha até me perdido por lá pelo fato de não conhecer. Você que é de Goiânia aí, Pernambuco, conta pra gente se ainda tá do mesmo jeito. Pastor, hoje nós vemos assim crianças indo para a igreja. Nós não é muitas famílias que incentivam as crianças a estarem dentro da igreja. E a pergunta agora o senhor veio de um berço evangélico, o senhor foi quando ainda era criança para a igreja, teve uma comunhão, né, dentro da igreja com os outros irmãos? Eu não nasci no berço evangélico, né? Até onde eu me recordo, minha avó era evangélica. E por intermédio dela, nós começamos a ir para a igreja. Acredito que primeiro eu, até onde eu me recorde, e a gente ia para uma igreja num bairro chamado Jardim Moreno, que fica lá na zona leste de São Paulo. Nesse período nós já estávamos morando em São Paulo. Um abraço a todo o pessoal aí da Zona Leste, muitas bênçãos, muita vitória de Deus para a vida de vocês. Então, eu fui apoiado dentro da igreja. Profetizaram na minha vida, falaram que eu ia ser uma bênção. Eu participava da escola bíblica dominical, o pastor orava por mim. Eu tinha um desejo imenso de me tornar um evangélico. Mesmo indo para a igreja, eu tinha vontade de levantar minha mão e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que devido à minha idade, as pessoas diziam que não podia. Eu era muito novo, que eu esperasse completar os 7 anos de vida. Então, quando eu completei 7 anos, primeira oportunidade depois disso, a primeira
ocasião eu já levantei a minha mão, fui lá para frente, recebi uma oração e voltei para casa na maior alegria, na maior felicidade, porque havia me tornado evangélico. Só que tem uma coisa, missionária, com 7 anos de idade eu era crente mesmo, era crente de dobrar os joelhos, era crente de oração, era crente de não perder culto. Aos 7 anos de idade eu já saía com os irmãos para fazer evangelismo. Era uma época onde as pessoas saíam para evangelizar, para entregar aqueles folhetos, né? E eu estava sempre com eles, ajudava na construção, ajudei na construção da igreja, a igreja estava sendo construída, e eu ajudava os irmãos ali, levando um pouco de água, pegando um tijolo, alguma coisa que tivesse dentro da minha condição. Já plantando uma sementinha, né, pastor? Isso, fazendo alguma coisa em prol da obra de Deus. Eu amava trabalhar para Jesus, como amo até hoje trabalhar para Jesus. Então eu fui incentivado, eu fui apoiado e eu fui motivado, inclusive de início pela minha saudosa avó, e enfim, depois minha mãe veio também, e graças a Deus continuo crente, apesar de algumas dificuldades que com o decorrer aí a gente vai contar parte do testemunho, mas fui muito bem acolhido. E eu quero dizer que a igreja na época já tinha dificuldades, já tinha problemas, mas a gente via um povo firme, constante. O bairro onde nós morávamos, as ruas eram de terra, mas dificilmente alguém perder um culto. O povo era constante trabalhando para Jesus. E a igreja ia crescendo, como está crescendo até hoje. Em qualquer lugar que você for, tem uma igreja evangélica e tem um povo adorando a Jesus Cristo. Espero ter respondido a sua pergunta, missionário. Pastor, o senhor falou um pouco da infância, quando foi à igreja, o desejo de estar aceitando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas conta, sei que o senhor orava, mesmo sendo criança, mesmo sendo pequeno, mas a tua infância, o senhor era uma criança traquina, né? A gente chama de traquina, de arteiro, conta pra gente. Eu era muito arteiro. Se tinha uma criança arteira, bagunceira, levada, como você preferir, essa criança era eu. Eu dava trabalho em casa, eu dava trabalho na igreja, né? E então eu fui muito levado, muito bagunceiro, né? Não só na igreja, não, no colégio. Por onde eu passava, eu fazia algum tipo de bagunça, mesmo ainda sendo muito pequeno, né? Eu dava um pouco de trabalho na igreja, dava bastante trabalho na igreja. Eu me lembro de uma ocasião que um menino da igreja, que morava em outro bairro, ele chegou e falou para mim que estava havendo uma festa de aniversário e que tinha bolo e tinha refrigerante. Então aquilo pra gente era uma novidade, não era sempre que tinha bolo igual hoje. Tem bolo e compra um refrigerante. Não era fácil assim. E quando ele falou aquilo pra mim, eu disse, não, a gente vai atrás desse aniversário. E aí eu lembro que eu saí da igreja, né, e andamos bastante até chegar num outro bairro onde estava havendo aquela festa. E aí a gente ganhou ali um copo de guaraná, um pedaço de bolo e retornamos para a igreja com guaraná e com bolo. Aquilo foi uma alegria muito grande.
nessa época minha mãe já era evangélica, né? Ela cobrava, não gostava, não deixava, mas mesmo ela relutando muito, eu ainda conseguia fazer muita arte, muita bagunça e dar muito trabalho. Pastor, o senhor foi constante. Hoje, domingo, é o aniversário do pastor, mas nesse período todo o senhor sempre esteve dentro da igreja? Não. Aos 12 anos de idade, talvez um pouquinho mais, mas aos 12 anos eu comecei para a igreja já desgostoso, triste, por algumas coisas, enfim, ou talvez a adolescência havia chego, a vontade de conhecer, então eu estava triste em ir para a igreja, não por conta da igreja, mas alguma coisa havia me entristecido. Então eu comecei a ir para a igreja assim, mais por ordem da minha mãe. Minha mãe dizia, olha, eu quero que você esteja na igreja. E eu estava na igreja. Quando ela dizia, você vai à igreja, eu estava lá na igreja. Mas eu já não tinha mais aquela vontade de estar. Eu já estava indo por uma obrigação. E toda pessoa que ela começa a fazer algo por obrigação, eu acredito que ela não consiga por muito tempo. Então, 12, 13 anos no máximo, eu já estava me afastando da igreja, eu já estava deixando de ir aos cultos, e aí eu já comecei a entrar e a veredar por outros caminhos. Eu lembro que nesse período que eu fiquei afastado da igreja, ou indo para a igreja sem querer ir, eu lembro que um dia eu estava, como menino, eu estava brincando de pipa, né? E eu estava em cima de um sobrado, isso já lá em Guarulhos, né? Estava em cima desse sobrado e era um barranco. E eu comecei a dar passos para trás e aquilo ali era muito alto. E conforme eu fui dando passos para trás, empolgado com a brincadeira de brincar de pipa, a laje acabou. E eu acabei descendo naquele buraco e caí numa escadaria. Eu lembro que quando eu caí na escadaria, a mulher que morava na parte de baixo, ela colocou a mão sobre o rosto e disse, meu Deus. Quando ela disse isso, eu não sei como, eu me levantei, não tinha sofrido um arranhão, não tinha quebrado um dedo sequer, nada, não havia me machucado. E isso é fruto de oração, resposta de orações. Então, foi mais ou menos assim. Pastor, o senhor falou que sofreu alguns acidentes. Conta pra gente um desses acidentes. Eu sofri, como já disse, bastante acidente. E entre esses acidentes eu sofri 15 acidentes de moto. Exatamente 15. E um desses acidentes eu achei que ia perder minha perna. Porque eu estava com uma moto 250 cilindradas, não lembro ao certo, e eu sei que essa moto, eu caí com essa moto. E essa moto o motor estava muito quente, escapamento muito quente, ou cano de descarga, como alguns preferirem, e esse escapamento ficou em cima da minha perna. A moto jogada por cima de mim, o escapamento por cima da minha. Eu havia feito uso de bebida alcoólica, havia feito uso de drogas, estava totalmente fora da presença de Deus, fora da igreja, e eu quero sempre reprisar aqui, a igreja orando por mim, o povo
orando por mim. A oração da igreja tem um valor imenso. A oração da igreja salva, cura, restaura, abençoa, faz coisas extraordinárias. E esse escapamento começou a queimar minha perna, de forma que eu disse, não, eu vou perder a perna. Eu comecei a entrar em desespero, porque a dor, missionária, ela era muito forte. E eu sentia o escapamento chegando, como se estivesse chegando no osso da perna. E cada vez doía mais, e eu disse, eu preciso orar. Eu estava deitado, a moto por cima da minha perna, eu sem conseguir me levantar, sem conseguir tirar a moto de cima de mim. Eu disse, eu preciso orar. E eu comecei a orar. Eu tive tantas oportunidades para orar, orar de joelho, orar de pé, orar, enfim. Mas agora eu estava orando debaixo de uma moto. Eu estava orando para não perder a minha perna. Só que o lugar que eu estava era um lugar deserto. O lugar que eu estava não tinha ninguém ali para me socorrer. Era mais ou menos 3 horas da madrugada. E aí eu fiz uma oração. E a minha oração foi uma oração diferenciada. Eu sabia que eu não estava na igreja. Eu sabia que eu estava fazendo tudo errado. E eu pensei, por certo, Deus não vai me responder. Eu pensei, Deus não vai me responder. Só que eu pensei assim, minha mãe está orando. Minha mãe está clamando por mim. Então, eu vou falar em nome dela. E eu fiz uma oração que eu não esqueço nunca. Eu disse assim, Deus da minha mãe, não deixe essa moto destruir minha perna. Tire ela de cima de mim. Só que eu não sabia como aquilo podia acontecer, missionária. De repente, eu ali deitado, aproximou de mim um homem. Não tinha aparência de anjo. Não, era um homem. E ele pegou a moto, tirou de cima de mim. Me ajudou eu subir novamente na moto. E ele disse para mim, vai para a sua casa. Vai para a sua casa. Eu até me lembro de uma passagem bíblica quando Jesus chega ali em Betesda. Ele encontra um homem que há 38 anos era paralítico. E ele diz, queres ficação? Então levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Estava prestes a perder a perna. Aquele homem apareceu do nada, depois da oração. Ele apareceu do nada. E levantou a moto de cima de mim e disse, vai para a sua casa. E quando eu me virei, já sentado na moto, quando eu me virei para agradecer, o homem havia desaparecido. Não entendi o que foi aquilo, não tinha local para ele se esconder, não tinha como ele fugir, não tinha como ele desaparecer, mas eu cheguei em casa e, para a glória de Deus, nada aconteceu com a minha perna. Pastor, o senhor conta sobre os acidentes de moto, que o senhor gostava de moto, o que ocasionou através das motos também, né? Porém, então o senhor não nasceu deficiente visual, o senhor teve uma perca da visão. O senhor pode contar como foi essa perca de visão? Claro, posso contar sim. Isso fruto de desobediência, né? Fruto de fazer coisas erradas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida, Deus tem vitória, Deus tem bênção e Deus tem milagre. Então, eu sofri esse acidente em um problema, em uma discussão, uma desavença, sei lá o quê, que eu não quero entrar em detalhes. A bala entrou de um lado da minha cabeça e saiu pelo outro lado.
Essa bala, ela dividiu minha cabeça. Minha cabeça hoje é dividida a parte frontal, por onde essa bala passou e queimou. Essa bala... Ela foi direto nos olhos? Não. Essa bala pegou aqui, mais ou menos na parte frontal aqui, né? E saiu desse outro lado aqui. E aí fez com que ela cortasse os meus 2 nervos ópticos. O globo ocular saiu praticamente para fora, né? E naquele momento foi algo tão terrível, que eu vi o meu corpo no chão. Eu vi o meu corpo no chão e o meu espírito, eu estava de pé, eu não sabia quem era eu. Mas eu tive a consciência que o meu corpo havia perdido a vida, mas o meu espírito estava de pé para ser condenado. Mas nesse momento, eu me recordo muito bem que eu vi como um círculo de como uns animais. Eles tinham um rosto bem diferente, era bem tenebroso aquilo, e eles cercaram o meu espírito. E eles diziam assim: nós conseguimos, nós vencemos, ele agora é nosso. Isso, o teu corpo é alvejado no chão e o senhor em pé, em espírito. O meu espírito, somente o meu espírito. Era algo que havia saído de dentro de mim. O meu espírito havia saído de dentro de mim. Porque o corpo já estava caído ao chão. E eu comecei, quando eu digo eu, não mais o corpo. Sim. Eu tinha total consciência que eu havia morrido e que eu estava indo para o inferno. Então, tem pessoas que não acreditam no inferno, enfim, a gente não está aqui para falar sobre isso. Eu acredito que existe céu e acredito que existe inferno. E, por bondade de Jesus Cristo, a gente está caminhando rumo ao céu em nome de Jesus Cristo. Eu falo naquilo que eu creio, eu prego o que eu creio, então é isso aí. Aí eu disse assim, eu me lembrei que um dia eu cheguei na minha casa, onde eu morava com a minha família, com a minha mãe. Eu me lembrei que alguém estava dizendo para ela assim: olha, o teu filho vai ser pregador do evangelho. O teu filho vai pregar a palavra de Deus. E eu fiquei imaginando, passei, ouvi aquilo, e eu disse mais uma vez: Deus, se foi o Senhor que falou comigo que eu ia pregar a tua palavra, anunciar o teu evangelho, me dê mais uma chance. Tudo que eu queria, missionário, era mais uma chance. Tudo que eu queria era viver. Tudo que eu queria era poder sair daquela situação difícil. Mas eu tinha plena consciência, quando eu digo eu, meu espírito, o corpo no chão. Eu tinha plena consciência que não tinha mais jeito. Mas aí quando eu fiz essa oração, eu senti que alguém estava vindo no meio daquele círculo que eu estava. Aqueles demônios que cercaram o meu espírito e que estavam dizendo que eles haviam conseguido, que eles haviam vencido e que eu era deles. Eu percebi alguém descendo no meio do círculo que eu não conseguia sair dali. E quando esse ser desceu, quando aquele ser foi descendo e os pés chegaram na altura da minha cabeça, não era pés de latão reluzente,
não era pés de fogo, não, nada disso. Pés normal. Só que uma espécie de uma veste branca cobria a parte de cima dos pés. E eu fui tentando erguer assim a cabeça para ver se eu via o rosto daquela pessoa, quem é que tinha tanto poder para estar no espaço, descendo, sem apoiar os pés de nada. E eu queria saber quem era. Queria saber o que é que estava acontecendo. E eu percebi que era corpo de um homem, mas o rosto eu não consegui ver. Eu senti quando os pés dele tocaram no chão. Os pés daquele ser tocaram no chão. Eu não vi o seu rosto. Eu não vi como ele é. Mas eu percebi, eu via ele virando-se, o tórax dele, assim, a parte do corpo virava de um lado para o outro. E o dedo dele apontava em direção a cada demônio que tinha me cercado. E depois que ele apontou o dedo para cada demônio, em forma de círculo, ele apontou o dedo praticamente em cima do meu nariz e disse: essa vida me pertence. Aleluia. Essa vida me pertence. Eu quero dizer para você, ainda tem jeito, ainda tem esperança. Jesus vai abençoar a tua família. A tua vida é de Deus. A tua história está na mão de Deus. Deus tem um projeto de bênção para você. Não desista dos teus filhos, não desista da tua família, não desista. Deus vai fazer um milagre. E o milagre que Deus vai fazer vai confundir muitas pessoas. Missionária, Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa. Para Deus não tem nada perdido. Para Deus não existe a palavra impossível. Talvez a pessoa diz: olha, fulano, beltrano, ciclano, para aquele ali não tem jeito. Eu quero dizer, tem jeito sim, e quem vai dar jeito é Deus. Aconteceu que eu não vi mais nada, não sabia mais o que estava acontecendo. Era como, não sei, eu sei que depois de cerca de 16 horas, eu estava consciente novamente, vivo novamente, para glória e louvor do nome de Jesus Cristo. E eu já quero dizer para alguém aqui, Jesus vai salvar os teus filhos. Jesus vai salvar as tuas filhas. Você vai dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero agradecer as pessoas que oraram por mim. Quero agradecer a minha mãe, que nunca deixou de orar por mim. Continua orando, crente, para a glória de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que intercederam pela minha vida, e hoje estou aqui dando essa entrevista e dizendo: Deus tem sido bom para comigo em todo o tempo, feito coisas que eu não mereço, mas a misericórdia dele tem me alcançado, tem nos alcançado, porque ele é bom. Pastor, esse testemunho é de arrepiar, é tremendo, é para edificar a fé de muitos. Espero que todos que estiverem ouvindo aí já tenham sua fé edificada em nome de Jesus, e a certeza que é bom continuar orando, é bom continuar buscando, né? Que Deus faz milagre. Pastor, o senhor falou que ficou 16 horas, né, desacordado, morto por conta que, pelo testemunho do Espírito, ter saído até mesmo do corpo. E após essas 16 horas o senhor volta, mas volta consciente.
mas aí o senhor volta sem a visão, certo? Exato. Consciente, sem a visão. Aconteceram outras coisas mais, né? Mas eu queria, missionário, eu já ouvi aí, né? Já até observei alguns podcasts onde é oferecido uma água, um café para o convidado. A senhora me ofereceu um cafezinho, trouxe a xícara aqui. Não tinha café. O pessoal tinha café. A xícara tava... Você bebeu. Gente, corte para poder ir buscar café pro pastor. Agora sim, voltando, já tem cafezinho aí, pastor? Opa, chique demais. Pensa num café gostoso, pessoal. Da próxima vez já vai estar tudo mais arrumadinho, tá, pastor? Produção. Produção somos nós. Pastor, continuando, eu sei que já passaram algum tempinho aqui. Esse podcast foi uma bênção, foi uma honra receber o senhor, entrevistar o senhor no nosso primeiro podcast. As próximas entrevistas, provavelmente o senhor vai estar do lado de cá, né? E o entrevistado vai estar aí no teu lugar. Porém, pastor, uma coisa que queria deixar aqui registrado para o pessoal também, foi logo em seguida que o senhor sofreu esse acidente com um tiro na cabeça, que retornou após 16 horas. Logo em seguida o senhor já foi para a casa do pai, já retornou à casa do senhor? Não, passei por mais alguns processos, né? Tive um tumor na cabeça, um abscesso que transformou em tumor. Tive em um único dia mais de 200 desmaios, mas isso a gente vai deixar para um outro dia. Mas depois eu fui para a casa do pai e me rendi aos pés do pai em lágrimas, chorando. Me senti abraçado por ele, me senti abraçado pela igreja e hoje, para a glória de Deus, eu sou pastor, sou pregador do evangelho, faço o trabalho missionário e louvo a Deus pelo Senhor ter me escolhido, ter me levantado para adorar e louvar o bendizer o nome dele. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos lá do Pernambuco, lá da cidade de Goiânia, ao povo de Caporã, também no estado da Paraíba, aos nossos irmãos de Guarulhos, de Três Lagoas, Mato Grosso, enfim, ao povo do Brasil. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe aqueles que oram pela nossa vida, vitória de Deus. E se você quiser nos convidar para estar indo aí na sua igreja, testemunhar, falar da bondade de Deus, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida missionária, muito obrigado pela oportunidade que você tem nos dado. Pastor, vamos deixar um spoiler aí pro próximo dia que o senhor vai estar aqui, deixando os demais testemunhos e ministrando aí pro meu e pro coração do pessoal. Deixa a gente ver a cicatriz da primeira cirurgia aí, em nome de Jesus. Pode ser da segunda, porque a primeira foi na visão. É verdade, pastor. A segunda. Eu ia falar cirurgia da cabeça, mas também é a primeira e última, né, pastor? Glória a Jesus, está aqui. Vira um pouquinho mais, pastor. Eu acho que dá para ver certinho. Obrigada, pastor. Pessoal, então fica aí, deixa aqui sugestões em nome de Jesus, deixa sugestões nos comentários, curte aí, compartilha, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte desta família, tá bom? E deixa sugestões aí, as perguntas a qual vamos fazer na próxima entrevista com o pastor Sérgio Lima. Deus abençoe, fiquem com Deus. Dá um tchau aí, pastor. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Deus te abençoe. A vitória é nossa em nome de Jesus e não desista nunca.